Olá, Silvia Barbosa, estou iniciando mais um Papo Expresso desta semana. E hoje, gente, estou recebendo ela aqui mais uma vez, com muito prazer, a doutora Mariana, que é juíza do trabalho, que você já conhece da antiga edição, né? E recentemente também, na edição anterior, eu comentei sobre ela e sobre a volta dela aqui, quando eu estava com o doutor Meton. Mas antes de dar as boas-vindas, eu quero pedir para você aí se inscrever no canal, curtir, comentar. E não esqueça de se inscrever, gente, isso ajuda bastante, tá? Então seja bem-vinda, doutora Mariana. Oi, Lívia, obrigada. É um prazer retornar. E principalmente para falar de um assunto que é tão caro para a justiça do trabalho e para a sociedade, interessa a todos. Muito importante mesmo, gente, porque vamos falar hoje sobre um tema que às vezes até se torna um pouco esquecido, não é mesmo, doutora? Sobre o trabalho infantil. Então, como é a importância do sistema judiciário em relação ao trabalhador, né, mas especialmente com o trabalho infantil? Pronto. Você falou algo que eu considero que é o ponto de partida quando a gente fala da problemática relacionada ao trabalho infantil, que é a questão da normalização do trabalho infantil como se fosse algo aceitável e natural, e que não fosse ilegal e prejudicial. Daí a importância do sistema de justiça para fiscalizar e evitar essa prática, né, e punir quem estiver incentivando crianças e adolescentes a ingressarem precocemente no mundo do trabalho. Por que eu disse normalizar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está ouvindo já ouviu aquela frase assim: é melhor trabalhar do que roubar. E outra que é bem famosa: o trabalho dignifica o homem. Realmente, as duas são verdades. Porém, não podem ser usadas como uma premissa para justificar o trabalho infantil. Por quê? O trabalho infantil, ele não tem o objetivo de tirar a criança da criminalidade. Ponto 1. O que tira a criança e adolescente que estão em condições de vulnerabilidade da criminalidade é a educação, que muito pelo contrário é prejudicada pelo trabalho infantil. E a segunda premissa, que também é equivocada quando se trata de trabalho infantil e de adolescente, é dizer que o trabalho dignifica o homem. De fato, o trabalho dignifica o homem, mas ele dignifica aquele ser que já está formado psicologicamente, fisicamente, não vai comprometer esse desenvolvimento, que não é o caso de crianças e adolescentes. Inclusive, doutora Mariana, como eu destaquei, você e o doutor Meton trabalham juntos, né? Tem um projeto que vocês gerenciam com relação a isso, com relação como é que eu posso dizer, essa orientação sobre o trabalho infantil, sobre o menor aprendiz. Então, como foi que surgiu esse projeto? Qual é o objetivo dele? Então, todos os tribunais regionais do trabalho do Brasil têm uma comissão de erradicação ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, todos. E essas comissões são compostas por um juiz e um desembargador. Então, no caso aqui do TRT do Piauí, os membros que representam essa comissão sou eu e o Dr. Meton, como você falou. E a comissão atua basicamente, principalmente na parte da conscientização da sociedade, então promovendo eventos de esclarecimento da sociedade quanto à legislação relacionada ao trabalho infantil, quanto aos malefícios do trabalho infantil, e sempre fazendo também eventos para discutir, refletir formas de combate, formas de se evitar o trabalho, né? E de como se denunciar também em casos em que for constatada essa situação de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Em caso de denúncia, como é que a pessoa pode estar providenciando? Então, o órgão responsável por receber essas denúncias é o Ministério Público do Trabalho. É o órgão competente que tem os procuradores do trabalho capacitados, são vocacionados para essa questão. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de trabalho infantil pode ir ao Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, denunciar, e o Ministério Público do Trabalho vai apurar, tomar as medidas judiciais cabíveis, inclusive encaminhando para o judiciário. Eu tenho uma pergunta voltada em questão específica relacionada ao trabalho infantil, porém também em relação à inclusão adequada, né? Essa inclusão adequada em que a gente coloca sobre na verdade, assim, sobre a inclusão de menores aprendizes, né? Sim. Porque sabemos que é o seguinte: o menor aprendiz a partir dos 16 anos, se não... A partir dos 14. Dos 14. Porém, aquilo dali é para criança ou adolescente, na verdade, atenção, o adolescente tem uma prática de mercado, mas sem abandonar o estudo da escola, que é o mais importante, que é a prioridade. O que acontece é que acabam se, entre aspas, encantando com o que estão recebendo. A empresa, né, não vou generalizar, mas às vezes
o empresário acaba catando por esse tipo de trabalho com a mão de obra mais barata, precarizada, e acaba que ele cria assim um vínculo dentro da empresa, muitas das vezes, mas sempre mascarando a relação de aprendizagem. Então você deixa de ser um poderia aprendizado. Vamos lá. explicar um pouco mais sobre esses riscos. Então, o contrato de aprendizagem é um contrato previsto na nossa legislação, é um contrato, então, legal, é válido. Só que ele tem requisitos bem específicos. O primeiro deles é a idade do menor, que pode ser contratado como aprendiz a partir dos 14 anos. E o contrato de aprendizagem ele tem uma característica muito peculiar, que é a combinação de dois vieses. O viés educacional e o viés profissionalizante. Então, o aprendiz ele vai para o local de trabalho para conjugar esses dois fatores. Ele vai para trabalhar, para aprender a prática de mercado, mas vai para aprender. E a instituição de ensino a qual ele é vinculado, porque ele tem que estar matriculado na escola, ela tem uma parceria com o empregador para que eles viabilizem essa formação acadêmica e profissional do aprendiz. Até porque tem uma carga horária também e não pode prejudicar o desenvolvimento escolar. Mas como você bem falou, muitas vezes o empregador se aproveita da relação do trabalho do aprendiz e precariza aquela relação, ou seja, ele desvirtua, o aprendiz deixa de trabalhar para aprender com aquele fim acadêmico e passa a ser um trabalhador comum, só que privado de alguns direitos, fica mais barato para o empregador. Daí a importância, tem o papel preponderante, o Ministério Público do Trabalho que fiscaliza essas situações e a Justiça do Trabalho que recebe as denúncias e julga, né, e aplica a lei e a penalidade cabível. Tem algum impacto, além desses, que você possa compartilhar aqui para a gente, que também pode ser prejudiciais, além do estudo, além do ambiente escolar? Então, quando a gente fala em trabalho infantil, a primeira ideia que vem na cabeça logo é que prejudica o desenvolvimento escolar, prejudica a frequência da criança e o adolescente à escola. Mas, além dessa questão, tem outros prejuízos seríssimos para a criança e o adolescente, que é o seu desenvolvimento psíquico e o seu desenvolvimento físico, porque tem certas funções que fisicamente são incompatíveis com uma criança e um adolescente, como, por exemplo, uma criança que trabalha carregando peso, ou que trabalha em locais perigosos e que pode haver um acidente com aquela criança, com aquele adolescente. Fora isso, tem ambientes de trabalho que prejudicam o desenvolvimento psicológico, psíquico da criança, né? Locais inadequados, porque são locais adultos, ou então até mesmo, eu vou tocar no ponto polêmico, o meio artístico, que pode sim permitir o trabalho da criança e do adolescente, mas a gente vê que mesmo com autorização judicial, ou mesmo essa criança e esse adolescente tendo sido emancipados pelos pais para poderem trabalhar legalmente, muitas vezes, quando chegam na fase adulta, essas pessoas apresentam diversos problemas psicológicos. A gente tem vários exemplos na mídia, né, de pessoas famosas que começaram a trabalhar desde tenra idade, que na vida adulta depois se veem com esses problemas desencadeados por terem trabalhado precocemente. É uma situação assim muito comum no nosso país, acho que também fora, porém não é tão destacada, né? Eu gosto de trazer um pouco dessa pauta para cá, porque eram pautas que eu me lembro que durante o colegial, gente, a gente fazia muitas redações voltadas para o trabalho infantil. Hoje, não sei como está, mas não está mais assim, sendo dito como era dito antes. Acabam normalizando, acabam abafando, entre aspas, alguns conteúdos, e é importante. Você tem que entender que ser menor aprendiz é uma coisa, trabalho infantil é outra totalmente diferente. Eu acho que você pontuou, inclusive, comigo no backstage, pode até compartilhar, essa orientação aos pais. Não quer dizer aqui que o adolescente não pode trabalhar. Né? Ele pode, só que ele tem que ter as limitações, até porque pode acabar tirando ali momento de uma fase que não vai ser realizada, vai ser cumprida. Quantos casos de crianças, né, de adolescentes que existem hoje, e há muito tempo já havia, que muitas vezes não tiveram que amadurecer antes do tempo, não poderiam brincar, não tinha tempo com a família, sustentar até a família. Tem pontos que chegam a isso, né? Tem casos assim também. Sim. Quanto mais precária for a condição econômica da família, mais isso é frequente. Da criança ser responsabilizada desde muito pequena pelo sustento da família, pelo próprio sustento. E eu não estou aqui, assim, demonizando a família, culpabilizando a família, porque a gente está falando de sobrevivência, de subsistência. Muitas vezes o pai e a mãe
são obrigados mesmo a colocar o filho para trabalhar por falta de opção, para sobreviver. É um problema social extremamente complexo, por isso a solução é muito complexa. Agora eu queria fazer uma ênfase. Dar ênfase a uma coisa um assunto aqui que você tocou que eu acho importante. Nem tudo é trabalho infantil, nem tudo é proibido quando se fala em criança e adolescente realizando atividades. Quando é que é proibido? Proibido quando aquela atividade que a criança ou adolescente faz comprometem o desenvolvimento escolar dela físico e psíquico, né? Se tira a criança da escola, se corrompe princípios morais da criança, se compromete o desenvolvimento físico dela, porque ela está sendo sobrecarregada por um sobrepeso, por exemplo, isso aí é terminantemente proibido e ilegal. Agora, uma criança e um adolescente que ajuda, exemplo, no comércio do pai, de uma forma intuitiva, de uma forma até lúdica, ajudando ali a atender uma pessoa, observando como é o dia a dia, mas sem prejudicar essas searas aqui que eu citei, isso não é proibido. Até porque um pouco de, como você falou, tem casos que é por questão de sobrevivência, mas aqueles casos que por um pouquinho de senso, poxa, você vai colocar uma criança para arcar com a responsabilidade que não é dela naquele momento. Uma coisa é você ajudar ali os pais, porque você vai... É uma forma de aprender. Sim. Não custa nada. Eu vou cozinhar em casa, claro. Vou no mercado com meu pai. Até para que nós nos tornemos adultos funcionais, né? Que sabemos fazer uma comida, que sabe arrumar a casa, que sabe negociar, né? Se virar assim no dia a dia é importantíssimo. Mas é uma linha tênue. Por isso que é importante a conscientização. Por isso que é importante a gente falar sobre o assunto. Pode parecer meio utópico ficar falando por que o trabalho infantil é proibido, por que ele é maléfico, como a gente deve combater, mas na verdade é a principal forma da gente pensar em se erradicar essa questão. É uma preocupação internacional a nível global. A ONU, a OIT tem recomendações, tem agendas específicas voltadas para o combate ao trabalho infantil. Eu posso citar aqui a Agenda 2030 da ONU, que tem, para o Brasil, ela tem 17 metas para serem cumpridas até 2030. Uma delas é relacionada ao trabalho infantil, a erradicação das piores formas de trabalho infantil, que seriam, as piores formas são a exploração sexual de crianças, o trabalho escravo infantil e o trabalho doméstico infantil. Por quê? As outras duas eu tenho certeza que todo mundo intuitivamente compreende por que são as piores, né? Escravidão e exploração sexual. Mas e o trabalho doméstico? O trabalho doméstico infantil é aonde tem a maior incidência de acidentes do trabalho com vítimas fatais. Muita incidência. É altamente, é muito preocupante e muito invisibilizado, normalizado. Porque é conveniente. Não é divulgado porque é muito conveniente para muitas famílias. Inclusive, no dia 18 de maio é o dia de combate mundial à exploração sexual de crianças, que é uma forma de trabalho infantil. E dia 12 de junho é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil como um todo. Então, assim, para você ver a importância do tema, tem 2 datas nacionais para as pessoas pararem, refletirem, para a gente discutir o assunto e buscar formas de procurar meios para combater essa problemática. Inclusive, doutora, existem leis também que regulamentam tanto o trabalho infantil como também a questão do menor aprendiz? Sim, então, a CLT já tem normas relacionadas ao trabalho, inclusive a questão de férias para trabalhadores que estão em idade escolar, como é que devem ser concedidas. Tem a lei específica do aprendiz, do menor aprendiz, a lei da aprendizagem, que nela está escrito, então, todos os requisitos legais para que se possa contratar um menor como aprendiz, e o que é que fica fora dela deixa de ser um trabalho legal para ser um trabalho proibido. Fora isso que eu já falei, as normas internacionais, que são de suma importância, e elas integram o nosso ordenamento jurídico. Então, a Convenção 182 da OIT integra o ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho têm por obrigação buscar a erradicação das piores formas de trabalho infantil. E você, como profissional da área, né, juíza do trabalho, como é que a Justiça do Trabalho ela faz para
faz para atuar, né, a garantir essa proteção à criança ou adolescente em relação ao trabalho infantil e ao menor aprendiz também, porque tudo tem aquele equilíbrio, aquela proteção e aquelas cargas horárias que a gente conversou e tem que ser cumpridas. Isso. Então, fica a cargo do Ministério Público do Trabalho a parte da recebimento de denúncias e investigação, fazer o inquérito para apurar. E aí o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para entrar com a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para buscar a penalização e a regularização dessas situações. E a Justiça do Trabalho ela tem um papel mais passivo, que a gente recebe a ação e julga o caso, né? Mas eu sou uma defensora da proatividade do judiciário, no sentido de quê? Da gente não nos limitarmos à função judicante, só de receber e julgar. E é o que nós fazemos na nossa Comissão do Trabalho Infantil do TRT. A gente envida vários esforços em torno de ações sociais para conscientizar a sociedade sobre o trabalho, sobre as formas de denúncia desse trabalho infantil e orientando as pessoas como fazerem quando tem ciência de que tem uma situação de trabalho infantil para a gente poder regularizar. Então, eu vejo esses são os nossos principais papéis. Agora, doutora Mariana, nem tudo também é só obstáculos, é só, como é que se diz, desafios. Então, teve história de sucesso? Compartilha aqui com a gente um pouquinho, alguma história de êxito, né, com algum cliente, alguém que tem sim. Tem algumas histórias, eu vou compartilhar uma que ela é de âmbito nacional também e que me deixa muito feliz toda vez que eu me lembro desse projeto, porque os frutos são realmente incríveis. É um projeto chamado Rede Peteca, que foi criado, instituído no âmbito do Ministério Público do Trabalho do Ceará. E esse projeto, encabeçado por um procurador do Trabalho do Ceará, basicamente é um conjunto de ações de conscientização da sociedade local em torno da questão do trabalho infantil, mobilização da sociedade nesse sentido e discussão de meios para retirar essas crianças do trabalho infantil. E lá tem um caso emblemático que é do Felipe Caetano, que hoje, eu vou já dar o spoiler, ele era trabalhador infantil, mas ele foi resgatado do trabalho infantil, fez direito, cursou direito, e hoje ele é advogado e é um ativista a nível nacional quando se fala de combate ao trabalho infantil. Felipe Caetano, salvo engano, trabalhava na praia como garçom. Era uma atividade que comprometia o desenvolvimento físico dele, porque ele era criança e carregava peso, bandeja. E assim que ele teve contato com a equipe da Rede Peteca, ele chegou em casa e declarou para os pais que não ia mais trabalhar porque ia estudar, que o futuro era estudar. E assim a irmã dele também estudou, fez direito, salvo engano também, tem uma outra irmã que fez outro curso, todo mundo se encaminhou para o estudo, e o Felipe está aí, hoje é advogado e ativista, uma pessoa extremamente esclarecida, articulado, ele é um símbolo assim, de que é possível romper com esse ciclo do trabalho infantil no Brasil. É uma história que vai ser inspiração para muita gente, saber que estudar não é perder tempo. E o dinheirinho que você está recebendo hoje não é aquela questão da ganância, gente, é saber que é necessário sim você ter o seu êxito financeiro, mas saber como, com objetivo, para onde vai, né? Porque estudar, a gente sabe que não é fácil. Para falar a verdade, Lívia, a maior parte dos problemas estruturais do Brasil, da nossa sociedade, o que pode solucioná-los sempre parte da educação, sempre. É o trabalho infantil, é o machismo, é a questão de gênero, discriminação social, tudo isso pode ser resolvido partindo-se da educação. E a educação ela começa em casa porque os pais são exemplo. Sim, então você vai seguir o exemplo dos seus pais, seja ele moral, seja pelo que ele construiu. Então tem todo um desenvolvimento aí. Eu costumo dizer que não tem nada mais forte do que o exemplo quando se fala em educação. Nada mais forte do que o exemplo. E o exemplo, o primeiro contato que a criança tem são com seus cuidadores. Porque eu digo cuidadores porque pode ser pai, mãe, avó, tios, professores, porque a escola é uma grande parceira da família quando se fala em educação. E é isso. E tem algum projeto futuro, assim, alguma estrutura que vocês estejam planejando que possa ser compartilhado sobre o projeto? Eu tenho vários sonhos quando se fala em combate ao trabalho infantil. Certa vez eu estive participando de uma oficina no TST e lá eu tive contato com vários projetos que estão acontecendo no Brasil
E tem alguns que eu gostaria de implementar aqui. Mas, é como eu disse, eu sou uma sonhadora, mas está muito ainda distante. E são bem inovadores. Inclusive, tem um que envolve a questão da autorização para a criança e o adolescente trabalhar, porque hoje a competência para decidir sobre isso é da vara da infância, no âmbito civil. Mas tem um tribunal regional do trabalho no país que fez uma espécie de convênio com a Justiça Comum e eles fazem essa parceria de modo que os juízes do trabalho atuam nessa frente, que eu acho extremamente louvável, porque é o nosso dia a dia, é o mundo do trabalho. A gente trabalha com isso, é a nossa competência. Então, acho que combina muito e tem bons frutos nesse tribunal regional que eu soube desse projeto. E eu acredito que poderia ser replicado aqui também. E, doutora Mariana, aos pais que nos acompanham também, você deixar aquela orientação, aquele alerta sobre os riscos, os direitos legais, que também o seu filho, né, que já é adolescente, às vezes está também trabalhando como menor aprendiz, tudo isso que a gente conversou agora, dar esse alerta aos pais também ficarem orientados. Eu sei que às vezes, a gente até comentou aqui, às vezes o pai, ele precisa, então, como antigamente, né? Tinham muitos filhos, aí tinham que ir para a roça, ajudar a trabalhar. Parece que tem sempre um vínculo antigo para agora. Mas ficar aquela orientação que você possa repassar, até mesmo como profissional, como juiz do trabalho, em relação a esse alerta, né? Tem que, assim, qual é a minha mensagem para os pais? É uma mudança de mentalidade, mas, óbvio, a gente tem que ser realista. Essas famílias que estão numa situação de muita vulnerabilidade, que precisam trabalhar, muitas vezes não tem como deixar o filho para ir trabalhar, eles dependem de políticas públicas. Depende de ter que ter uma creche no bairro daquela mãe, daquele pai, para eles poderem deixar a criança para ir trabalhar. Não é isso? Depende de que a escola, que a criança esteja matriculada, tenha a ciência da possibilidade de encaminhamento daquele adolescente para um contrato de aprendizagem. E os pais precisam ter essa tranquilidade para eles poderem trabalhar e saber que seus filhos estarão bem encaminhados. Mas é como eu disse, no fim, o mais importante é a mudança de mentalidade. Cada um ter ciência de que, aquela consciência de que o lugar da criança é na escola, que criança tem que estar estudando ou brincando, criança tem que brincar e não trabalhar e não carregar essa responsabilidade nos ombros de sustentar uma família. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E claro que ela vindo pela segunda vez, ela também não vai escapar do xodózinho, porque a gente também tem as outras perguntas bate-bola e vai participar mais uma vez comigo. Não. Então vamos lá. Doutora Mariana, um hobby? Um hobby, ler. Uma prática de esporte? Musculação. Inclusive já veio a primeira vez com ela. Musculação, é prática. Prefere salgado ou doce? Doce, prefiro, porém não como. Porque a gente não faz só o que a gente quer na vida. O que mais gosta na sua profissão? A possibilidade de pacificar. Essa possibilidade que me é dada de resolver conflitos. Isso aí pra mim não tem nada que pague. E repita e complete a frase comigo, eu sou. Eu sou persistente. E bem objetiva também. Muito, direta e objetiva e persistente. Mais uma vez, eu lhe agradeço. Eu que agradeço, Lívia, foi um prazer. É um assunto muito importante, não é à toa que a gente está trazendo aqui, apesar de não ser muito comentado, mas serve de orientação, gente, de uma forma bem leve, para que vocês também tenham conhecimento. Mais uma vez, obrigada. Eu também agradeço vocês que estão nos acompanhando. Aguardo na semana que vem e até mais.